Presidente Modesto Roma, foi uma semana agitada do Santos, né? Foi um monte de coisa pra gente conversar, mas só como trailer. O assunto Oswaldo Oliveira não vem mais mesmo? Esse assunto está encerrado? Assunto encerrado. O que aconteceu, presidente? Aconteceu que nós tomamos a decisão de manter o Marcelo Fernandes como nosso chefe de equipe técnica e mantê-lo sem trazer mais um integrante da comissão técnica. O Oswaldo seria mais um integrante e nós decidimos manter a equipe de comissão técnica como ela está. O senhor tem um conselho consultivo, que eu acho que é uma coisa bacana, conselho gestor, na verdade, é o nome. Seria essa decisão, o senhor disse nossa, é uma decisão de conselho, portanto é uma maioria. O senhor pessoalmente teria conversado com o Oswaldo, o senhor pessoalmente gostaria de trazer o Oswaldo e o conselho, por uma maioria, não aceitou ou não foi assim a história? Não, veja bem, Flávio, a minha opinião, eu era favorável à vinda do Oswaldo, sim. Mas nós caminhamos nas nossas decisões a consenso. E dentro desse consenso, a gente trabalha e assume como um todo a decisão de trazer ou não trazer e respondemos em grupo pelas nossas decisões. Perfeito. Colocando o Juninho. Juninho, a seleção brasileira jogou agora há pouco, 2-1 contra o Peru, em cima da hora vitória, normal, você esperava mais, o que você pode nos dizer? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a estreia é sempre nervosa, né? Eu acho que a expectativa do começo do jogo, ela foi boa, né? Com 2 gols logo no começo, o jogo aberto para as duas equipes. Então eu esperava ver mais gols. Mas segundo tempo totalmente diferente, as duas equipes se fecharam bastante, né? Tanto o Brasil como o Peru, eles neutralizaram os espaços do primeiro tempo. E aí, com o jogo apertado, vence a individualidade, né, a genialidade dos jogadores brasileiros. O senhor foi citado, presidente, não nesse caso, no caso de os dirigentes sabem do Santos também tem, não sei o quê. Tem essa coisa mesmo? Ou o presidente não se mete nisso, é uma coisa mais de comissão técnica? Eu hoje almocei com o nosso preparador físico, o professor Carlito Macedo. Excelente, um dos melhores do Brasil, se não for um dos melhores do mundo. E estávamos conversando com o Carlito e ele estava dizendo da responsabilidade de alguns atletas, como o Ricardo Oliveira, como o Renato, como o Elano, como o Robinho. Atletas que estão puxando a fila. Atletas que são os primeiros no treinamento. Quem assistiu o Santos e Atlético e Santos, na última quarta-feira, viu que aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, o Ricardo Oliveira deu um pique que muito garoto de 20 anos não dá. 32 quilômetros horários. Não, esse foi no gol. Isso aí no gol. Não, mas depois, no finalzinho da... Mas um cara... Que é quando o cara já está no fim, né? O cara já está no fim. E ele continuou com a responsabilidade, com a seriedade profissional desse grupo. Nós temos um grupo... Nós não fomos campeões paulistas por nada a não ser pelo grupo que nós temos. O Santos tem um grupo que merece todo o nosso respeito, porque são pessoas que não estão ali a passeio. São sérios, são profissionais sérios, são profissionais que estão ali dedicados. Quando eles estavam com o salário atrasado, eles estavam se dedicando do mesmo jeito. Hoje que eles estão com salários em dia, eles também estão se dedicando e se esforçando com toda seriedade, com toda dedicação, independente de ser um garoto de 17 anos, como o Thiago Maia, ou um de 36, como o Renato. Presidente, o Elano vai ter que sair um pouquinho, vai voltar para a Índia, é isso? O Elano tinha um compromisso de fazer 4 meses lá na Índia, um compromisso que ele já tinha, e o Santos respeitou. Ele vai agora? Vai agora em agosto, e o Santos respeitou esse compromisso, porque o Elano é muito importante no grupo, viu, Flávio? O Elano é um cara muito comprometido com o grupo. Então, ele vai fazer esses 4 meses lá na Índia, era um compromisso que ele já tinha assumido, que nós temos que respeitar esse compromisso. Salários em dia e direitos de imagem, presidente. Também em dia. Também? Também em dia.
Perfeito. Presidente, legal. deixa eu aproveitar. A Silmara Rodrigues, ela é santista, diz que está muito preocupada e queria saber se vem jogadores novos aí para o Santos. E eu já quero aproveitar a pergunta e saber do Lucas Lima. Como é que está a situação dele? Vai para o Porto mesmo? Já está tudo certo? Nós estamos trabalhando na contratação de reforços. É natural que os jogadores que se destacam e que têm propostas para a Europa, eles sejam um assunto quando abre a janela internacional. Isso é natural no futebol profissional. Nós ainda não recebemos nenhuma proposta oficial por nenhum atleta, mas sabemos que elas poderão chegar. Tem como segurar, presidente? Eu digo porque às vezes o clube tem uma parte tão pequena no jogador que ele não tem nem... Olha, no caso do Lucas Lima, o Santos só tem 10%. Não dá nem para o Santos falar não. Do direito econômico. Sim. Mas tem 100% do direito federativo. Isso significa que o Santos tem poder de veto? O Santos tem poder de caneta. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber e ter consciência. Jogador. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. E atleta, quando quer sair, ninguém segura. Eu tinha a última frase, era uma outra coisa, mas o senhor colocou bem. Não, mas entendi, perfeito. A frase. Não, e seria, presidente, até uma injustiça com o rapaz. Claro. Eu acho que ele tem que seguir a vida dele, vai ganhar mais. O que nós ter fazemos, Flávio, é tentar dar a eles, a maior tranquilidade e segurança e o ambiente melhor para que ele possa se sentir no clube como na casa dele. Esse é o trabalho que a gente faz, de dar ao atleta a tranquilidade de trabalho, onde ele possa trabalhar feliz. Essa é a nossa missão. Sim. Futebol eles têm para jogar. Agora, chega uma hora que o sonho, o Juninho, que foi jogador de futebol, sabe disso, que o sonho de ir jogar na Europa fala mais alto. E mais dinheiro. Para você, você campeão do mundo, tudo, mas é um outro patamar, né, Juninho? O cara tem que, não vou usar, evoluir até, são times grandes, importantes, mas o cara tem que ir para outro lugar, o cara tem que, a carreira dele tomar outro impulso. Tem um desejo, né, Flávio? É complicado. Na minha época que eu saía, não existia ainda a lei do passe, né? Você tinha que, mesmo o seu contrato acabando, você tinha que negociar com o clube essa saída. Mas, como o presidente falou, quando o jogador ele vai, é um jogador que se dedica, é um jogador honesto, como é o caso do Lucas, e surge uma proposta, ele com certeza ele vai falar com o clube e manifestar o desejo de sair ou não. Aí eu acho que tem que haver esse respeito, né? Mas para você foi importante ter jogado na Inglaterra e na Espanha? Foi muito importante. Foi importantíssimo, sim. Eu saí numa época boa. Eu acho que eu evoluí bastante. Estava servindo a seleção naquela época e melhorei bastante os aspectos. Eu acho que o Brasil ele começou a copiar muito o aspecto ruim europeu, não o aspecto bom, e esqueceu da nossa essência, que é jogar futebol. Então eu acho que o caminho que o Santos está tomando, e não é porque o presidente está aqui, mas a gente já convive com essa situação há alguns anos, não é porque o Santos aí nos últimos 9 anos aí vem sendo finalista do Campeonato Paulista, porque trabalha muito bem a base, né? Então ele cria-se um ambiente favorável para esses jogadores, e às vezes os jogadores até por ganhar menos, mas que tem uma condição de trabalho, tem um ambiente de trabalho maravilhoso, ele fica no clube, até para ganhar menos, por essas condições que oferecem. Então esse trabalho agora é natural, né, Flávio? O jogador ele vai se destacando, vão vindo propostas maiores, e aí o Santos tem que trabalhar nessa base para ir repondo. Claro. Vamos falar do nosso Santos. Esse não dá para discutir. Quem mais revela jogador no Brasil faz tempo é o Santos. Não dá nem para discutir isso. Isso aí é conversa fiada, né? Tudo conversa mole. Como que funciona no Santos, presidente? Nós estamos com um problema na nossa base. Está com problema? Estamos. Ô, louco. Nós estamos corrigindo. O time titular atual, quantos são da base? Tem um monte. Um monte? Quantos? 8 no último jogo com o Atlético. Então, mas aí está com problema? Não, necessidade. Qual que é o problema, presidente? Tá, assim, nós perdemos um pouco o foco, viu, Flávio? Mas estamos corrigindo. É aquilo que o Juninho estava falando. Eu brinco às vezes, olha, quem for campeão
A categoria que for campeã, o treinador está despedido. Vocês não estão aqui para ser campeões, vocês estão aqui para ter formação. Vocês não têm que se preocupar em ganhar competições. Ganhar competição é consequência. O mais importante que vocês têm que fazer é conseguir dar formação a esses meninos. Conseguir dar fundamento. A gente vê o jogador chegando em cima sem saber passe, sem saber dominar uma bola, sem fundamento. Não tem noção tática nenhuma. E precisa readquirir novamente essa questão da técnica, da disciplina, da tática, do passe. Precisa readquirir. O Santos tem peneiras, tem olheiros. Como é que o Santos funciona? O Santos tem peneiras, o Santos tem olheiros, o Santos tem peneiras nas suas escolas. Nós temos 80 e poucas escolas. Nessas escolas nós temos peneira. Os nossos avaliadores são pessoas, são ex-atletas. Nós temos como avaliadores Juari, Marcelo Passos, o João Paulo, o Lima, o Abel Verônico, o Nenê Belarmino. Nós temos uma série de ex-atletas que trabalham como avaliadores nossos, como olheiros. Não pode se limitar a scout, a DVD, a essas coisas. Também, né? Pode usar, mas só, né? Aqui, posso dar Ferramenta é uma coisa. Claro, claro. Você tem que ter ferramenta. Posso dar um conselho para os dois presidentes aqui, para essa formação de jogadores? Hein? O Juninho vai entender o que eu estou dizendo mais do que natural. Chama os técnicos de base assim: não existe a figura de dois volantes. Vamos acabar com esse troço. Morte aos dois volantes. Tem um só. Que é para que o outro, o meia, aquele meia armador, né? Aquele meia armador, o tempo do Modesto, ele vai poder surgir de novo no futebol, que é o que hoje vocês chamam aí de segundo volante, que está mais preocupado em marcar do que em armar. E aí você não tem o armador, você passou a ter o meia ponta de lança, que a dupla função, a de armar e de atacar. Eu fiquei decepcionado com o amigo. Hein? Por quê? Fiquei decepcionado com você. Porque nós pensamos um futebol muito parecido. E eu não quero nenhum volante. Você quer um? Você já está 50%. Bom. Eu não quero. Não, eu também. Eu quero meio campista. Sabe qual é o volante para mim? Tony Kroos. Esse é o volante que eu quero. Tony Kroos, Khedira, mais ou menos. Mas sabe, o cara desse porte. Saiba jogar, né? Pois é o cara do meio, o cara que vai cobrir aquele setor. Aquela coisa do volantão. A criação, ela tá voltando cada vez mais, né? Então, se você não tiver uma saída de bola adequada... Perfeito, é isso. E não dá para você sair Outra coisa, becão, que dá chutão fora. O sujeito que vai ser profissional, que vai jogar futebol, ele tem que saber matar uma bola e dar um passe. Perfeito. Mínimo. Isso é elementar, é o básico. O cara que não sabe matar uma bola e dar um passe, não pode ser jogador de futebol. Ele vai ser... Claro. Vendedor fruteiro, qualquer coisa. Gente, uma coisa que se fala muito, e eu tenho algumas informações bem claras, e não estou falando de Santos, é que tem muita mutreta em base. Se cobra para o garoto jogar, entra o filho do cara mais rico e não o melhor jogador. O senhor tem controle disso? O Santos revela pra caramba os seus nomes maravilhosos, pessoas maravilhosas. Tem como controlar essa situação? Estamos trabalhando nisso. É um problema, você tem razão, isso tem que acabar no futebol. Nós colocamos agora um novo... Nós tivemos uma infelicidade de perder provisoriamente um grande gerente da base, que é o Paulo Maeda, que sofreu um AVC. É verdade. Está indo hospitalizado? Não, já está em casa. Mas ainda leva algum tempo para voltar. E nós trouxemos o coronel Ronaldo Lima para gerenciar, nessa ausência do Maeda, a nossa base. E é um cara que está trabalhando nessa direção da meritocracia, da qualidade, de dar
oportunidade iguais a quem tem empresário, a quem não tem empresário, a quem tem pai rico, a quem tem pai pobre, a quem mora perto, a quem mora longe, a quem tem que alojar. Todas essas coisas. Senão não vai, né, presidente? Se colocar num nicho, seja ele qual for, a gente já elimina um monte de gente, já perde um monte de jogador. É verdade. Não é verdade? Não tem jeito. Hein, Juninho? Se depender, lá quando você foi fazer o teste, baixinho e tal, não sei o que, o pai não tinha grana, tá morto. Fosse hoje 90% do time, você já não jogava. O biotipo do cara de 1,90 m, forte, sabe, pode ser uma característica, mas não é obrigatoriamente a característica do futebol, do soccer. Não é característica do soccer. Pode ser até no futebol deles lá em cima. Aqui não é. É isso, né, Juninho? Essa coisa da base, você falou em base. Senão não dá, que tem muita mutreta. A base hoje é uma mutretaiada terrível. O Godoy está balançando a cabeça. É terrível, terrível. Tem jogador que deixou de jogar a Copa São Paulo porque o pai não tinha 10 mil para pagar. O cara era bom, era um jogador importante, foi chamado só, 10 conto para jogar. Não jogou, não tinha dinheiro, não pôde jogar. E o menino falou, cara, o menino me contou a história. Pô, eu até dava o dinheiro se eu tivesse, mas eu não tenho. 10 mil é quase que o meu pai ganha por ano. Um time grande. Mas isso aí começou a acontecer depois que entrou a Lei Pelé. Aí veio a Lei Zico e aí... Na desonestidade não tem nada a ver com a lei. Não, porque quando o jogador era do clube, era diferente. Era nada, Chico. O Chico tinha. Não, peraí, o Chico tem parte de razão. Não, parte pode ser. Parte pode ser, mas eu tenho. Chico, parte... Eu conheci os maiores jogadores do mundo. Você também, nós aqui tivemos sorte. O Juninho já não teve essa sorte. Eu conheci Gerson, conheci Jairzinho, conheci o Didi já era mais velho. O time do Flamengo maravilhoso. O Zico, o Andrade. Então, eram todos os jogadores do Flamengo, foram todos vendidos e o Flamengo ficou falido. Roubavam de outro jeito. Não, peraí. O roubo era de outros, ô Chico. Peraí, quem roubava era o dirigente, agora a mutreta está com o O Flamengo é falido até hoje. E comprou o Guerreiro e vai pagar 40 milhões o Guerreiro nos próximos 3 anos, pô. Então, de onde apareceu esse dinheiro? Não sei. Só trocou, mas Chico, tem árvore lá trocou de dinheiro. dono. Antes os dirigentes roubavam e agora eles continuam, boa parte, levando dinheiro via empresário. A lei não mudou nada, só a roubalheira continua mesmo. A Lei Pelé, ela era absolutamente indispensável. Isso é uma coisa civilizada. É no mundo inteiro. Isso começou lá com o Bosman lá no... só tem o nome aqui, e é inevitável, nem mas pode. É inevitável, isso é, o que acontece aqui, olha aqui, eu vou contar para vocês uma passagem, 1980 para 81, o presidente do São Paulo era o Antônio Nunes Lema Galvão e o vice-presidente era o Jaime Franco. E eu dizia já naquela época para eles, ou vocês montem uma grande rede de olheiros profissional, uma coisa profissional, que pegue os jogadores, traga para cá e vocês façam os contratos, ou vocês vão perder isso para os empresários que estavam começando a aparecer. Aí é mais fácil deixar o empresário fazer mutreta para o empresário. Exatamente. Pois não, Vanderlei. Primeiro eu queria... Desculpa, Vanderlei, eu ia perguntar, na verdade, sobre a questão, a gente estava falando de mutreta, blá, 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 né? Queria saber como é que está o processo do Santos contra o Barcelona e o Neymar. Está na FIFA e, no momento, não podemos comentar. E aí, Vanderlei? Eu ia dizer 2 coisinhas rápidas. A primeira, com relação a uma informação que eu recebi, que é óbvia, mas apenas como informação, que se as investigações dessa fumaça toda forem levadas à frente, os efeitos serão devastadores. Quais fumaças? Essa fumaça FIFA, CBF, Comebol, cartolagem... E você tem esperança que isso aconteça? Eu tenho grandes dúvidas, mas eu acho que na medida em que muita gente está tentando investigar, é muito provável que continue sobrando. E aí cai uma peça aqui, outras cairão. Mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil. Porque a minha dúvida é o Brasil. Mesmo lá fora. Na Suíça também não vai acontecer nada, que eles fazem mesmo no Brasil. também. Mas então eu vou fazer essa... Se por acaso as investigações prosseguirem, os efeitos serão devastadores. Né? Essa é uma coisa. A outra que eu queria dizer é com relação à lavagem de dinheiro.
O futebol, eu conversei com uma pessoa que tem muitas informações e ela disse o seguinte: olha, acredite, no mundo todo o futebol é um modo de lavagem de dinheiro mais do que o narcotráfico. Nossa. Né? Mais do que o narcotráfico. E deu alguns exemplos importantes, né? Porque o narcotráfico, como é que ele faz a lavagem de dinheiro? Uma migalha aqui, uma outra migalha aqui. Quando monta um time, tipo o Pablo Escobar e tal, uma migalha aqui. Aí você vende um jogador por 100 milhões de dólares, é como se fosse, assim, um trabalho de narcotráfico de 2, 3 meses. Então ele disse assim: você já viu nos últimos tempos ou nos últimos anos jogadores sendo vendidos por valores que você não acredita, eles não valem isso. Sim. Valem 10 e venderam por 20, por 30. Aí, inocentemente, vocês, ele falando comigo, vocês dizem: olha, a venda merece um busto para o dirigente. Foi uma coisa espetacular. O cara vale 5 e venderam por 30. Quer dizer, vai ser bom vendedor assim no inferno. Em alguns casos, tem que falar, porque senão dá processo. Tem casos que são bons, Claro, que tem com vendedor raras mesmo, exceções, é a chamada lavagem de dinheiro. Então, é por isso que eu quero dizer aqui que se tudo isso for levado à frente, os efeitos serão Acaba o futebol. Acaba o futebol. Essa é a grande verdade. Tem lavagem de dinheiro no futebol há anos. Desde que o futebol nasceu, virou profissional, se lava Mas dinheiro no aprimoraram, futebol. viu, Chico? Aquela máfia russa, Você acha que não lava? a máfia russa Você ela acha que faz não um lava o dinheiro trabalho na lá Inglaterra? melhorar. Você acha que não lava o dinheiro na Inglaterra? Não, então, é o que eu estou falando. A máfia russa lava lá. Agora, só tem uma diferença, hein? Só tem uma diferença. Os caras são bandidos. Mas eles fazem um trabalho competente no time. Aqui tem muita gente que rouba e arrebenta o time. Ou seja, o ladrão é ladrão. Só que o ladrão de lá é mais competente que o daqui. É um ladrão terrível. Pois não, é um bom ladrão, né? É o que foi perdoado por Cristo. É isso que quer dizer. Então, é ladrão, mas foi perdoado por Cristo. Competente. Então vai pro céu. Peraí. Presidente. Vamos largar de hipocrisia. Tem a dó. Os caras roubam e roubam mesmo. Sim, sem dúvida. E você quer saber de uma coisa? Não roubam nem mais nem menos do que roubavam antes. Continuam roubando a mesma coisa. Aumentou, E os caras o único país do mundo que não admite que seja roubado o imposto de renda é os Estados Unidos. Você pode roubar quem você quiser. Agora, se mexer no governo... Mas eles estão bravos porque foram lavar dinheiro lá na economia deles. Não pode mexer Não é por leão dor americano, nenhuma, pela economia. Agora é o único que toma alguma providência. O resto é uma sem vergonhice total. No México, então. Godoy conhece o México. Só as tortilhas. Presidente, o senhor tem esse episódio aí de providência que está sendo tomada com o caso do Neymar. E do Leandro Damião também vai merecer investigação ou não? Olha, nós não temos nenhum objetivo de deixar esqueleto em armário. Mas não temos nenhuma tendência à leviandade. Então, nós não podemos ser levianos e apontar dedo sem provas. Nós temos no clube, fizemos 3 auditorias. Tudo isso encaminhado, está sendo encaminhado ao Conselho Deliberativo. Temos uma comissão de inquérito e substância, um conselho fiscal, que a eles cabe verificar, analisar e, eventualmente, se for o caso, tomar providências que devam ser tomadas. Agora, presidente, claro que o senhor já fez contas. Quanto é que custou ao Santos o Leandro Damião, eu digo, prejuízo ao Santos, o Leandro Damião? Porque a primeiro número que foi, olha, Leandro Damião foi comprado ao Santos por 42 milhões, alguém me corrige, mas esse número foi tão batido que ficou na minha cabeça. Muito em 42 milhões. 42 milhões. Mas não é do Santos, é do Santos, não é do Santos, é do Santos. Ah, mas se por acaso não der certo, se ele for embora, o Santos vai ter uma despesa ou um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais. Não de 42, mas de cerca de 10 milhões. Só 10? Então, ótimo. Estou falando com o senhor porque o senhor fez conta. Pelo jeito é mais, né? Então, eu queria um número. Quer dizer, o Leandro Damião foi embora, acabou a história. Agora, quanto é que tomou na cabeça o Santos com o Leandro Damião? Não se pode falar ainda, até porque o Leandro Damião ainda tem o vínculo preso ao clube. Mas não foi liberado? Não. Pela justiça? Não. Mas não saiu uma informação agora? Não foi liberado? Não. Ou o Santos recorreu? Não.
Existem recursos. Claro. Isso é uma ação que leva ainda uns 5 anos, Vanderlei. Mas Então- é mais de 10 milhões. Então, ele ainda está vinculado ao Santos? Está vinculado ao Santos. O custo do atleta, que foi feito uma operação junto ao fundo de investimento, na ordem de 13 milhões de euros, 13 milhões de euros. com juros de 10% ao ano. Uau! Tá bom. Ah, Por isso que o narcotráfico, isso é brincadeira, né? Não... então, isso dá mais ou menos uns 2 Neymar. Nossa senhora. Pois não, Helena. Assim o troféu Ponte Preta. Eu queria antes mandar um abraço de volta para o meu querido amigo Faustão, viu? Que ele mandou um abraço lá no programa dele domingo para mim. Muito obrigado. Ele é sempre muito querido com a gente aqui. Ele é uma grande figura. Ô, louco, Querido meu. amigo. Queria saber o seguinte: esse negócio, estava falando do Leandro Damião, das dívidas e tal. Esse comitê gestor, ele não foi criado exatamente para evitar esse tipo de cilada, vamos dizer, financeira, e sem menos cuidado, escolha de técnico, por exemplo, que é uma questão, vamos dizer, corriqueira? Olha, Alberto, eu tenho uma opinião já antiga. Eu acho que esse modelo de gestão é um modelo que não deu certo e não vai dar certo em canto nenhum. Mas estatuto é feito para a gente cumprir. A regra é feita para a gente cumprir. Então vamos cumpri-la. Agora, eu entendo que devemos voltar a ter um regime mais real do que 9 pessoas resolvendo coisas que dentro do futebol não pode ser decidida desse jeito. Mas é uma questão que cada clube deve analisar e discutir nos seus poderes próprios. Reunião de clubes na CBF. O senhor ocupou muito espaço depois da reunião, na imprensa, com comentários, aliás, boas entrevistas. Queria que o senhor soubesse que eu acompanhei algumas boas entrevistas. Mas Vanderlei, me perdoe. É que está uma notícia terrível, muito ruim, muito triste. Acaba de falecer o campeoníssimo Zito. O nosso querido José Eli de Miranda, maravilhoso Zito, o grande revelador do Neymar, o cara que acreditou no Neymar. Desculpa, Vanderlei, interrompi, mas tenho certeza que o presidente é muito difícil para o senhor falar para todos nós. Eu mesmo estou, sinceramente, muito arrepiado, porque é um campeão mundial, bicampeão do mundo, autor de gol em final de Copa do Mundo. O Zito estava realmente adoentado. Eu sei, presidente, o senhor foi tomado de surpresa como eu, qualquer um de nós pode chorar aqui, porque todos nós vivemos o Zito intensamente, mas eu queria que o senhor falasse alguma coisinha. Difícil, né? Difícil falar do amigo, principalmente do amigo. A cadeira do Zito na Vila Belmiro é ao lado da minha, então nós assistimos muito jogo juntos e eu reclamava muito. Dizia: Zito, você é o cara mais chato do mundo para assistir, o maior corneteiro que eu conheci. Mas um homem com uma visão. Você falou de Neymar, eu falo que Zito também viu o Robinho, viu o Diego. O Zito foi um dos grandes nomes de revelação da base do Santos. É uma revelação. E o Zé Eli, pra gente, o amigo, o Zé lá de Roseira. Eu, alguns anos, 2 anos atrás, estive na festa de 80 anos do Zito, lá na fazenda dele, lá em Pindamonhangaba. E o Zito é um amigo. Agora já, nesses minutos, saudoso. Meus sentimentos à dona Cecília, ao Zé Eli e às demais filhas do Zito. E realmente triste, chateado.
pela perda do grande capitão. Ele sim, o grande capitão. Ô Juninho, o Ituano está na próxima fase da Copa do Brasil. Como é que está sendo a coisa lá? Está fazendo a Copa São Paulo, está com 2 times? Não, é o mesmo time, né, do Campeonato Paulista. Eu consegui manter aí a base. Os jogadores também aceitaram ficar. Diminuíram aí 50% do salário. Né, eu renovei até o Paulista do ano que vem. Que legal. A maioria dos jogadores diminuíram o salário para ficar e dar continuidade na Copa do Brasil. Foi muito legal. Então é Copa Paulista E aí na Copa Paulista começa agora dia 19 de julho. Fazemos 4 jogos antes da partida da Copa do Brasil. Que é contra quem, você já sabe? Aí é sorteio, né? Vai se definir a terceira fase agora em Aí é sorteio, então não adianta. 27 de julho e aí depois disso é o sorteio para a próxima fase. Tá sendo bom? Tá legal? Tá sendo muito bom. Financeiramente também está nos ajudando bastante, né? A gente tem um déficit aí de calendário do segundo semestre, principalmente no segundo semestre. Mas o ano passado foi o título, esse ano a Copa do Brasil. Então dá pra gente manter aí o nível e cada vez mais trabalhar para aperfeiçoar as acomodações. Parabéns, viu, Juninho? Legal. Obrigado por nos visitar. Presidente Modesto Roma, infelizmente, uma notícia triste no meio de tudo que se falou, mas muito legal, o senhor esclareceu muita coisa importante desse importante Santos. Obrigado por nos visitar, viu, presidente? Um grande abraço a vocês, o prazer foi muito grande e podemos repetir isso outras vezes também.